Bem, eu não sei exatamente onde eu parei de falar, porque eu continuei falando e o vídeo acabou. Mas vamos partir daqui, tá? Nós calculamos então a barreira inferior, que deu 12,5, e a barreira superior, que deu 32,5. Para determinar no gráfico qual vai ser o meu limite inferior no gráfico e o limite superior, não que vai ser esses valores. Essa é a minha barreira, a barreira de Outliers. Então, eu olho o inferior e verifico qual é o menor valor que aparece na minha amostra. É 18. Não poderia ser menor do que os 12,5. Então, nesse caso, o 18 está dentro do limite. Então, o 18 eu vou usar como limite inferior na hora de construir o gráfico. Olha a barreira superior. A barreira superior é 32,5. Quando eu olho os meus valores superiores, tem dois aqui ó, que ultrapassam os 32,5. Então, esses valores vão ser considerados o quê? Outliers. Então, a minha barreira, eu uso esse daqui, ó, eu uso o 30, que é o maior valor que aparece na amostra que está dentro do limite da barreira superior. Então, meu limite inferior vai ser 18 e o meu limite superior vai ser 30. O 35 aparecendo uma vez é um outlier e o 37 aparecendo uma vez é outro outlier. Então, eu tenho dois outliers na minha amostra, tá? Como é que vai ficar isso lá no gráfico? Essa explicação do porquê usar o 18 e o 30, ela tá aqui, ó, tá? Foi o que eu falei para vocês. A gente olha as barreiras e verifica o menor valor da amostra e o maior valor que aparece, para verificar se está dentro desses limites ou não, tá? Baseado nos valores calculados, ó, 18 e 30 são os limites inferior e superior, que é esse bigodinho aqui, ó, o bigode inferior e o bigode superior, tá? Se você colocar uma reta aqui, ó, você vai colocar 18, aqui inclusive tem uma escala de 1 em 1, que vai de 10 até 38 aqui. Então, o 18 tá aqui, ó, é esse tracinho do limite inferior, e o 30, o tracinho aqui para o limite superior, ok? Quartil 1. Quartil 1 é 20. Quartil 2 é 21. Tá um pouquinho fora aqui, mas vamos fingir que tá dentro. 21. E quartil 3 é 25. Vamos ver se tá certo isso. Ó, 20, 21 e 25. Então, dentro do 20, 21, deveria estar um pouquinho mais para trás, e o 25, tá? Esses pontinhos que estão aqui, ó, gente, na verdade são as frequências que aparecem lá. Não precisa colocar não, porque o boxplot o que interessa pra gente é isso daqui, tá? E aqueles valores que são considerados outliers? 35 e 37. Ó, 35 não apareceu uma vez, que são os valores discrepantes. Só aqui, ó, a bolinha vermelha no 35 e uma bolinha vermelha no 37. Ora aparece como estrelinha, né? Asterisco, bolinha, mas enfim. Aqui, ó, são os outliers. Certo? Então, tem dois valores na amostra que são discrepantes, por isso são chamados de outliers. E esse é o gráfico boxplot, tá? Você pode fazer manualmente um esboço disso daqui, tá? Terceiro e último exemplo é uma tabela com intervalo de classe. Nós já sabemos que a tabela com intervalo depende de fórmula para calcular quartil 1, quartil 2 e quartil 3. Então, a fórmula da medida separatriz para uma tabela com intervalo de classe é necessária, tá? Aqui, como vocês estão habituados, não tem, né, o K, a coluna K, primeira classe, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta, mas nós já sabemos que são 6 classes, aqui a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta classe, tá? Aqui já está dizendo onde que se posiciona Q1, Q2 e Q3, mas nós vamos ver aqui o cálculo. Ó. Quartil 1. Começa da mesma forma, um N sobre 4, que deu 7,5. 7,5 a gente olha no FAQ para verificar, 7,5 está na segunda classe. Por isso que está aqui, tá vendo? Ó, Q1 pertence à segunda classe. Só que para determinar, vamos ter que aplicar a fórmula. Ó, quartil 1, limite inferior, mais um N sobre 4, menos FAQ anterior, sobre FI vezes H. Limite inferior da segunda classe, 24, tá aqui, tá aqui. Mais um N sobre 4, já foi calculado aqui, 7,5, tá aqui. Menos FAQ anterior. Se tá na segunda classe, FAQ anterior é da primeira, que é 7.
aqui, menos FI, que é 8, aqui, da segunda classe, vezes o H minúsculo. Lembrando que o H minúsculo é essa diferença aqui, ó, não tá de 3 em 3? Portanto, o H é 3, tá aqui. Calculado o quartil 1, 24 e 19, com 2 casas decimais depois da vírgula. Da mesma forma, o quartil 2, 2n sobre 4, que deu 15. 15 também está dentro da segunda classe, ó, na mesma classe. Só que é claro que a gente vai aplicar a fórmula, vai dar outro valor, com certeza, dentro da segunda classe. É que tem uma concentração de mais valores aqui, tá vendo? Ó? Aqui e aqui. Mas o quartil 2 está aqui, tá? Então, deu 15, está na segunda classe. Limite inferior, que é 24, mais 2n sobre 4, que deu 15, a gente já viu. Menos FAC anterior, que é 7. 7, já que está na segunda classe também, sobre FI, que é 8. Tá aqui. Vezes 3, então deu 27. Deu exatamente o limite aqui, né? Ó. Então, o quartil 2 é 27, tá? E o quartil 3, 3n sobre 4. 3 vezes 30 sobre 4, 90 sobre 4, 22,5. 22,5 está dentro do 29. Portanto, na quinta classe. É isso? 3, 4, 5. Quinta classe. Limite inferior, que é 33, mais 22,5, que é isso aqui, né? Que é o 3n sobre 4, menos FAC anterior, 21, sobre FI, que é 8, vezes o H, que é 3. Tá aqui. 33 e 53. Bom, calculados Q1, Q2 e Q3. Então, ó, Q1, 24 e 19. Q2, tá. Q2, 27. Que aqui faltou corrigir, ó. Aqui é Q2. Deixa eu já corrigir, gente, só para não me esquecer. Depois eu esqueço, vai errado para vocês. Já foi, ó. Q2, 27. E Q3 também precisa corrigir. Deixa eu já fazer isso agora. É que com certeza eu esqueço depois. Eu vou colando. Foi lá, Q3, 33 e 53, tá? Bom, calculou quartil 1, quartil 2, quartil 3, o processo daqui para frente é igualzinho a tabela sem intervalo de classe. A gente vai calcular aquele intervalo interquartil, que é o L. O L é Q3 menos Q1, então é 33 e 53 menos Q1, que é 24 e 19. Esse é o ideal que seja o primeiro passo aí, para depois determinar as barreiras. Então, ó, como já temos os valores de Q1, Q2 e Q3, podemos calcular o intervalo interquartil. O intervalo interquartil vai ser Q3 menos Q1, ou seja, 33 e 56 menos 24,19, que dá 9,37. E aí a gente calcula as barreiras de Outlier. Barreira inferior vai ser Q1 menos 1,5 vezes L. Q1 vai ser menos 1,5 vezes 9,37. Vai dar 24,19 menos 14,055. Lembra que até o final, ó, para calcular isso aqui, a gente não arredonda, né? Então, 10 e 14. Essa é a barreira inferior. E a barreira superior vai ser Q3 mais 1,5 vezes L. 33,56, que é o Q3, mais 1,5 vezes 9,37. Tá dando 47,62. Então, barreira inferior 10 e 14, barreira superior 47,62. Não vai ser o meu limite inferior nem meu limite superior. Eu vou olhar na tabela. Se tem valor menor do que esse ou se tem valor maior do que esse. Se tiver valor menor do que esse, é considerado Outlier. Se tiver valor maior do que esse, é considerado Outlier. Mas a partir daqui, a gente olha sempre na tabela, na amostra. Primeiro tem que gravar. 10 e 14, 47,62.
10 e 14. 21 é maior, então sem problema. Então, 21 é o menor valor que aparece aqui na amostra. Então, não é menor do que 10 e 14, tá ok. E o valor maior é 39. Não poderia ultrapassar 47,62. Então, está dentro do limite. 39 está dentro do limite. Então, meu limite inferior lá no gráfico vai ser 21. E o meu limite superior vai ser 39. Não existem valores nem inferior à barreira inferior e nem superior à barreira superior. Portanto, eu vou usar isso como limite inferior e isso como limite superior, 21 e 39, tá? E o valor dos quartis, né? 24 e 19, 27, 33 e 56. Aqui vocês viram que tá bem espaçado, né? Ó, eu fiz assim na vertical, tá? Então, ó, limite inferior, já esqueci. É 21 e 39. Vamos ver se está mais ou menos aqui, ó. Limite inferior 21, até porque aqui é 25, né? 39, tá aqui acima do 35, ó. Então, vamos supor que aqui é 21, aqui é 39. Quartil 1, quartil 2 e quartil 3 é 24, 19, 27. Então, esse valor aqui está no 24, 19, no 27, essa daqui. E o último ali no 33 e 56. Mais ou menos aqui. É claro que se você estiver fazendo uma escala assim, você vai mais ou menos no valor onde está para poder construir, tá? Esse aqui é o box plot, vejam, não tem outliers, certo? E exercícios. Os exercícios, vamos ver o que é pedido aqui, ó. Determine os valores quartil 1, quartil 2, quartil 3, o intervalo interquartil, que é o L, a barreira inferior, barreira superior, limite inferior, limite superior e a existência de outliers. E o esboço do box plot para as tabelas abaixo. Esboço, vocês vão traçar lá uma reta, construir uma escala e colocar os valores lá. Caixinha, né? Os valores de quartil 1, 2 e 3, limite inferior, limite superior. Se tiver valor ultrapassando, você coloca a estrelinha lá para representar o outlier, tá? Então, tem aqui A, B, C, D, E. E tem um gabarito. O gabarito tem um gráfico, não é todos que tem um gráfico não, tá, gente? Ó, o A, o B e o C, eu acho. Os outros que eu acabei fazendo depois, ó, não tem, mas só pelos valores aqui dá para saber. Tem tudo que foi pedido aqui, tá? E é isto. Boa noite, então.